nesse vídeo a gente vai resolver as questões de mecânica do Enem do ano passado, do Enem de 2017, beleza? A gente vai resolver nessa ordem que eles aparecem aqui na tabela, ok? A gente vai resolver a 125. Vocês vão ver que a 101 não é exatamente uma questão de cinemática, mas ela é uma questão que a gente resolve com coisas que a gente aprendeu em cinemática na prática, ok? Ou que a gente devia ter aprendido em cinemática. Aí depois a questão 93 de dinâmica a gente vai resolver, a 124, a 103 eu vou deixar para a gente falar depois, ok? Em termodinâmica, e nós vamos terminar resolvendo a questão 97. Como eu comentei para vocês no primeiro vídeo, além da resolução, eu vou fazer comentários sobre como essas coisas poderiam cair novamente esse ano, né? De maneira diferente. Vamos começar então com a questão 125, vamos lá. Olha só. Leiam ela aqui comigo. Ela é uma questão que, como vocês viram ali atrás, eu considerei de nível médio. Eu não estranharia se alguns alunos considerarem ela de nível médio para difícil, porque ela é um pouquinho trabalhosa, tá? Ela é uma daquelas questões de cinemática que dão mais trabalho, ok? Como vocês podem ver, deixa eu voltar aqui na planilha, foi uma das questões mais chatinhas, ok? Junto com a 124, com a 111, com a 134, ok? Mas vamos a ela, então. Ela é um pouquinho mais demorada do que as outras, vocês vão ver. Vamos lá. O motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, ok? Aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas. O primeiro, atento, e o segundo, utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Ok? Então, nós temos aqui a aceleração dos dois. Okay? Em resposta a uma emergência, eles freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio quando ele está com a velocidade de 14 metros por segundo. Okay? É isso que ele quis dizer. Ele aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo. Tá? Enquanto o motorista desatento, em uma situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Beleza, vamos lá. Vamos fazer essa questão aqui. Vamos lá, 125. Opa, deixa eu pegar outra caneta. 125. Ok. Primeiro, galera, vocês viram que esse exercício, ele fala que eles começaram acelerando a 1 metro por segundo ao quadrado, ok? E depois eles desaceleraram. Em momento nenhum eles andaram com velocidade constante. Primeiro eles estavam acelerando. O primeiro cara, quando ele chegou nessa velocidade aqui, acelerando, ele começou a frear. Ou seja, desacelerar. O segundo cara, ele demorou um pouquinho. Ele continuou acelerando por mais tempo. E depois ele já começou a desacelerar também. Então, o que nós temos aqui, galera, é um movimento uniformemente variado. Okay? Ou, se vocês preferirem, um movimento retilíneo uniformemente variado, que é aquele que tem uma aceleração constante e, portanto, a velocidade varia. Beleza? Quais são as fórmulas do MOVE, okay? Ou do movimento retilíneo uniformemente variado, pessoal? São algumas fórmulas que a gente precisa lembrar, beleza? A primeira delas, que talvez venha à nossa cabeça primeiro, é a do sorvetão. Vamos lá. A posição em um instante t é igual à posição no instante inicial, mais a velocidade vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, ok? Sorvetão, beleza? Essa é a fórmula do sorvetão. Outra fórmula importante, essa fórmula aqui, ó, V igual a V0 mais AT. Tem gente que tem frasezinha para ela, as frases variam, beleza? Se você não lembra dela, essa fórmula aqui é a mesma coisa que usar essa fórmula aqui, ó. A definição de aceleração. Aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Quanto muda a minha velocidade em um dado intervalo de tempo, ok? Dá na mesma usar essa fórmula aqui ou aquela, tá? Você vai ver que aqui dentro, o T0, a gente vai considerar T0 igual a 0, passa esse T multiplicando, pega o V0 que está aqui dentro, joga para lá, é a mesmíssima fórmula, tá? Beleza, que fórmula mais é importante para o MOVE? A fórmula de Torricelli. Beleza? Que às vezes a gente esquece. Se você esquecer de Torricelli, não tem problema. Usando essas duas aqui dá para se virar. Mas é sempre bom lembrar de Torricelli. Beleza? Torricelli diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS.
Beleza? Essas são as fórmulas que a gente vai poder utilizar nesse exercício. Então vamos lá, a gente vai dividir em dois casos, pessoal, que é o caso enquanto eles estão acelerando, e enquanto eles estão desacelerando. Beleza? Enquanto eles estão acelerando, a aceleração dos dois, tanto a aceleração do motorista atento, era 1 metro por segundo ao quadrado, quanto a aceleração do motorista desatento, era 1 metro por segundo ao quadrado, e a desaceleração, quando eles frearam, dos dois é igual, de novo, e é de 5 metros por segundo ao quadrado, ok? Só que a gente tem que colocar um sinal de menos, porque agora é uma desaceleração, está atuando no sentido oposto da trajetória, beleza? Então vamos lá. Ele disse que os dois partiram com velocidade inicial nula, ok? Então a V0 de A é 0 e o V0 do atento e do desatento, as duas são velocidades nulas. E ele disse que a velocidade final do atento era 14 metros por segundo, quando ele saiu da aceleração e começou o movimento de desaceleração. Beleza. No final das contas, a pergunta que ele faz é o seguinte, qual a diferença de distância entre eles? Okay? O atento vai percorrer um ΔS total, okay? ΔS do atento, e o desatento vai percorrer um outro ΔS do desatento. O desatento vai andar mais, ok? No total. Vai andar mais do que o atento. E eu quero saber quanto que dá a diferença. Quanto que o desatento andou, quanto que o atento andou, eu quero saber essa diferença. Então, galera, a gente tem que se concentrar nas distâncias percorridas. Vamos lá. Você percebe que nesse quadro aqui, ele não deu nenhum valor de tempo até agora. Ok? Pelo menos para o piloto atento. Então, gente, convém a gente usar a Torricelli. Lembra da piadinha? Tá sem tempo? Usa Torricelli, porque Torricelli não inclui o tempo. Beleza? Vamos usar então Torricelli para o cara atento. A gente pode escrever que a velocidade final do atento ao quadrado é igual à velocidade... final é igual à inicial do atento ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração do atento, vezes o deslocamento do atento. A velocidade final dele é de 14, que vai ao quadrado. A velocidade inicial era de 0. A aceleração dele é de 1, e o ΔS é o que a gente vai descobrir. Beleza? Vai ficar desse lado... Quanto que dá aqui, galera? Dá 169, 196. Deixa eu fazer rapidinho. 16, 14... Peraí, 4, 5. Ok. Com 14 aqui dá 196. 196 é igual a 2 vezes o ΔSA. Portanto, o ΔSA, eu passo esse 2 dividindo, vai ficar 98, certo? Então, o cara atento andou 98 metros nessa primeira parte do movimento, enquanto ele estava acelerando. Beleza? Vamos descobrir quanto que o desatento andou nesse mesmo intervalo de tempo. Ele disse que o cara desatento, ele ficou 1 segundo a mais, ok? Andando para iniciar a frenagem. Ok, se ele ficou 1 segundo a mais, quanto tempo que o atento levou, se ele começou em 0 e chegou em 14, quanto tempo que ele levou para chegar em 14? Ora, usando essa daqui a gente descobre, olha só. O atento, ok? VA é igual a 14. Vamos usar essa fórmula aqui. Ele partiu do 0, com aceleração de 1. Quanto tempo ele levou? 14 é igual a 0 mais 1, t. Fácil de perceber que t é 14, certo? T é 14 segundos. Esse aqui é o tempo do atento. Portanto, o tempo do desatento é 15 segundos. Então, qual que é a velocidade final do desatento? Vamos calcular ela. A velocidade final do desatento é, usando a mesma fórmula, ele começou em 0, andou com a mesma aceleração, ok, durante 15 segundos. Portanto, a velocidade dele é de, vou colocar aqui no final, a velocidade do desatento vai ser de 15 metros por segundo. Ok? Legal. Agora, eu não quero saber com que velocidade ele parou. Perdão, não estava no vídeo.
eu quero saber quanto que ele percorreu. De novo, convém usar Torricelli. Beleza? Então, vamos usar Torricelli. A velocidade final do desatento ao quadrado igual a velocidade inicial do desatento ao quadrado mais 2 vezes a aceleração do desatento vezes o quanto ele andou. Vamos lá. Então, vai ficar 15 ao quadrado é igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes esse deslocamento que a gente quer descobrir. Legal? 15 ao quadrado dá 225. Estou certo? É isso aí mesmo. Beleza. Isso aqui é igual a 0 mais 2 vezes esse deslocamento do desatento. Beleza? 2 vezes o deslocamento do desatento. Isso aqui não é nada. Eu passo esse 2 para lá e descubro que o deslocamento é metade daquilo lá. Ora, metade de 225 é 112,5 metros. Ok? Então, eu sei quanto cada um deles andou, o atento e o desatento, enquanto eles estavam acelerando. E aí eles começaram a desacelerar. Falei que o exercício era comprido, né? Vamos ver o que acontece então quando eles desaceleram. Vamos ver quanto eles andam. Eu quero saber, olha só, eu quero saber o quanto eles andam agora na desaceleração, sabendo a desaceleração, sabendo que no final agora eles param, galera. Essa velocidade final aqui, ó, do A, e essa velocidade final do D, no momento de aceleração, vão se transformar nas velocidades iniciais do momento de desaceleração. Então, agora, o V0 do A é 14. E o V0 do B, perdão, do D, de dado, é 15. Ok? Nessa segunda etapa do movimento, onde eles estão freando. Então, olha só, eu tenho velocidade inicial, tenho aceleração, quero saber o ΔS, e eu sei que a velocidade final do A nessa segunda etapa e a velocidade final do D nessa segunda etapa é 0, porque eles terminam parados. Ok? Eles terminam parados. Então, quem convém usar? Convém usar Torricelli, mais uma vez, porque não me importa o tempo que eles levaram para fazer isso. Beleza? Tá sem tempo? Usa Torricelli. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos fazer isso para o A primeiro. Velocidade final do A. Para o cara atento. Então tá, a velocidade final dele, 0 ao quadrado é igual a 14 ao quadrado mais 2 vezes menos 5 vezes o ΔS do A na desaceleração. Então, vai ficar 0 igual a 196 menos 10 vezes ΔSA. Passa esse cara para cá, ok? Então, vai ficar que 10 ΔSA é 196. Passo esse 10 dividindo, o ΔSA é 19,6 metros. Essa é a distância que ele percorreu até frear. Beleza? Agora vamos fazer para o cara desatento. Ok? Ele também vai com velocidade final 0, ok? Velocidade final. A velocidade com que ele começou era de 15, beleza? 15 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração dele também foi de menos 5, ok? Uma desaceleração, sinal negativo, vezes o deslocamento dele nessa segunda etapa, ΔSD. Beleza? Isso aqui fica 0 é igual a 225, 2 vezes menos 5, menos 10, vezes ΔSD. Mesma coisa, passa esse cara para cá, 10 ΔSD é 225, ΔSD, passo 10 dividindo, é 22,5 metros. Ufa, beleza. Agora, eu consegui 4 ΔS ao longo desse exercício, ok? ΔSA, ΔSD, ΔSA, ΔSD. Na parte da aceleração e na parte da desaceleração. Como é que eu uso esses valores? Bom, eu tenho que saber, olha só o que o exercício me pede, até a parada total dos carros. Isso está considerando desde que o movimento começou, ok? Desde quando eles começaram o movimento até trocar o movimento e terminar tudo. Beleza? Então eu tenho que somar esses caras. Olha, ok? Então vamos fazer assim, ó. O ΔS do A total, ok? É a soma daqueles dois ΔS do A. Portanto, é 98 mais 19,6, que dá, vamos lá, 0,6, 9 com 8 dá 17, vai 1, 10, 11.
Beleza, ok? Isso em metros. Tá tudo no sistema internacional aqui, bonitinho. Ok? E o deslocamento total do cara desatento? Deslocamento total. Ok? Primeiro ele andou 112,5 metros e depois ele andou 22,5 metros. Quanto que dá isso daqui? Meio com meio, vai um para lá. 2 com 2, aqui vira um 5, aqui vira um 3 e aquele 1 fica sozinho. Certo? 135. Olha só, o desatento andou mais do que o atento, como a gente imaginava, né? Certo? Ele andou mais. Quanto que dá esse cara menos esse cara? Vamos lá. 135 menos 117,6. Não sei qual exatamente a estratégia que vocês usam aí para fazer a subtração, né? Dependendo de que ano você vai usar uma estratégia diferente. Ok? Faz aí a conta bonitinho e você vai perceber que a diferença é de 17,4 metros. Rufem os tambores. Tem alternativa? Cadê? Ufa, 17,4. Tá bem? Então aqui na questão 125 da prova amarela, alternativa aí. Questão difícil, hein? Assim, demorada, trabalhosa. Beleza? É uma das questões mais demoradas que podem acontecer. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Ok. De cinemática. Beleza? O tempo que você levou para fazer essa questão dava para ter resolvido outras 3, mas faz parte. Depois vai ter a questão mais rápida. Ok? Agora, galera, vamos direto para a próxima questão, onde eu vou fazer de fato comentários extra sobre cinemática, que é a questão 101, ok? Ela não é exatamente sobre cinemática, mas é sobre coisas que a gente aprende a fazer com cinemática. Vamos lá, questão 101. É essa daqui. Olha que questão curiosa, bonitinha. Eu considerei ela de nível fácil, beleza? Vamos ver juntos. Em uma linha de transmissão de informações por fibra óptica, quando um sinal diminui sua intensidade para valores inferiores a 10 decibéis, okay? Isso mede a intensidade do sinal, esse sinal precisa ser retransmitido. No entanto, intensidades superiores a 100 decibéis não podem ser transmitidas adequadamente. A figura apresenta como se dá a perda de sinal, okay? Que ele chama de perda óptica, para diferentes comprimentos de onda, para certo tipo de fibra óptica. Você percebe que essa questão aqui também está falando de óptica de ondulatória, certo? É por isso que a gente vai revisitar ela no bloco onde a gente falar de óptica ondulatória, tá? No terceiro bloco de questões. Olha só, então vamos analisar esse gráfico. Ele mostra quanto que eu perco de sinal em decibel por quilômetro em função do comprimento de onda do meu sinal, ok? Cada fóton, cada raiozinho de luz mais individual tem um comprimento de onda específico, ok? Que pode ser medido em metros, nanômetros, tal. Aqui ele está medido em micrômetros, tá? Aproveitando para lembrar, um micrômetro é 10 a menos 6 metros, ok? Ok, mas a gente não vai precisar usar isso. E aqui tem, por exemplo, o cara que está a 1 micrômetro, um fóton que tem comprimento de onda 1 micrômetro, um feixe de luz com 1 micrômetro, ele vai ter uma perda de 4 decibéis por quilômetro. Você pode até fazer uma regra de 3, ou seja, a cada quilômetro que ele andar, ele vai perder 4 decibéis. Ok? Portanto, se ele andar 10 quilômetros, ele já vai perder 40 decibéis. Beleza? Eu não posso perder muito, porque abaixo de 10, abaixo de 10 decibéis, ele precisa ser retransmitido. E eu também não posso passar de 100. Ok? Beleza, a pergunta é, qual é a máxima distância em quilômetros que um sinal pode ser enviado nessa fibra sem ser necessária a sua retransmissão? Eu quero a máxima distância, ok? Em quilômetros. Ótimo, está tudo em quilômetro, né? As distâncias da fibra estão em quilômetros. Bom, se eu quero a máxima distância que pode ser enviado, é claro que eu tenho que começar com a máxima intensidade. Eu tenho que começar com 100. Galera, eu vou resolver essa questão primeiro de uma forma meio intuitiva, sem fazer muita conta, sem colocar fórmula. Depois eu vou mostrar uma forma mais algébrica, tá bom? Vamos lá. Então, eu quero começar com 100, ok? Eu quero começar com 100 decibéis, porque eu posso. Porque, afinal de contas, eu quero a máxima distância possível, certo? Se é possível usar 100, é possível usar 100? É possível, porque ele fala, ó, intensidades superiores a 100 não podem ser transmitidas. Ou seja, dá para fazer com 100.
só não pode ser mais. Beleza. Ok, posso começar com 100 decibéis. Eu quero ter a mínima perda possível. Portanto, não é bom eu usar um comprimento de onda que perde 4 decibéis por quilômetro. Seria melhor eu usar aqui, ó, 0,95. Mas é melhor ainda eu usar 1,22, 1,24 aqui. Mas é melhor ainda eu usar exatamente 1,5. Percebe? Esse é o ponto mínimo do gráfico. Ou seja, a onda que tiver comprimento de 1,5 micrômetro só tem uma perda óptica de 1 decibel por quilômetro. É a menor perda em todo o gráfico. Esse aqui é o ponto ótimo. Então, se eu quero fazer a máxima distância possível, e eu posso fazer o que for possível para isso, é claro que eu vou preferir usar a luz com comprimento de onda 1,5. Ok? E aí eu vou ter perda de 1 decibel por quilômetro. Ok? Se eu perco só 1 decibel e o mínimo que ele pode chegar antes de ser retransmitido, ok? Antes, sem ser necessária uma retransmissão, é 10 decibéis, de 100 para 10, eu perdi 90 decibéis. Ok? Mas para perder 90 decibéis, quantos quilômetros eu andei? Se eu perdi 1 decibel por quilômetro e eu perdi 90 decibéis, isso quer dizer que eu andei 90 quilômetros, certo? Faz sentido, não faz? Ok? Alternativa D. Então, nós pensamos aí, só por raciocínio conseguimos fazer. Dá para matematizar toda essa história. Ok? E é por isso que eu estou colocando essa questão aqui, não na parte de óptica, porque na verdade não foi, na resolução em si, não foi usado um conhecimento de óptica, foi usado um conhecimento, uma habilidade, como o Enem gosta de chamar, do tipo que a gente adquire fazendo cinemática. Ok? Então, deixa eu mostrar isso para vocês, galera, porque isso cai muito em Enem, coisas desse tipo. Ok? Deixa eu fazer nessa folha aqui. Você viu que a gente tinha uma taxa. No caso, a taxa que a gente usou foi super simples, de perder 1 decibel por quilômetro. Já que ele está falando de perda, né, eu vou dar um nome para essa taxa de P. Ok? Vou colocar um P afrescalhado aqui, para não confundir nem com pressão, nem com peso, nem com nada. Ok? Então, essa é a perda. É uma perda de 1 decibel por quilômetro, nesse caso. Eu vou colocar menos aqui para indicar que é uma perda e não um ganho. Ok? Então, é uma taxa de variação que mostra quantos decibéis eu perco por quilômetro. Isso aqui é muito parecido com a velocidade. A velocidade também é uma taxa, que mostra quanto que eu percorro por tempo. E é muito parecido com a aceleração, que mostra quanto que minha velocidade varia por tempo. Ok? Então, olha só. Então, se tivesse que existir uma fórmula para perda óptica, essa fórmula com certeza seria assim, ó. A perda óptica é a variação da intensidade, que é medida em decibéis. Ok? Deixa eu mudar de cor aqui. A variação da intensidade, que é medida em decibéis, dividido pelo tempo. Não, ele estava mostrando quantos decibéis são perdidos a cada quilômetro. Então, dividido pelo deslocamento, pelo ΔS. Ok? Que nesse caso eu não estou medindo no sistema internacional, eu estou medindo em quilômetros. O sistema internacional é metro. Portanto, se é decibel por quilômetro, por análise dimensional, essa perda tem que ter essa unidade aqui. Ok? Talvez eu pegue essa unidade e dê um outro nome para ela, mas com certeza é algo medido em decibel por quilômetro. Isso aqui eu posso reescrever da seguinte forma, olha só. Que a perda óptica é o I final, a intensidade final do sinal, menos a intensidade inicial do sinal, dividido pela distância. Eu vou chamar essa distância só de D, tá? Para simplificar um pouquinho a álgebra, o nosso escrito aqui. Beleza? Passo esse cara para lá. Vai ficar que a perda vezes D é igual a I menos a intensidade inicial. Passo a intensidade inicial para cá, vai ficar que intensidade inicial mais perda vezes distância é igual a intensidade. Olha só que coisa curiosa que a gente conseguiu. Eu vou reescrever aqui, tá? Só trocando os lados. Eu posso fazer isso, né? Porque se uma coisa é igual a outra é igual a uma. Eu posso escrever assim ou assado, tanto faz. Ok? Então, a intensidade final é a intensidade inicial mais P vezes D. Por que eu estou fazendo essa loucura toda se eu sei que você, aluno do colegial, em geral, não gosta muito de álgebra? Porque, galera, esse tipo de
de coisa, que esse tipo de taxa, ok, desse tipo cai muito no Enem. Às vezes não é velocidade, às vezes não é aceleração, mas é igualzinho, funciona do mesmo jeito, ok? Eu não sei se você já reparou, se já te mostraram, mas a mesmíssima coisa acontece com a velocidade. Olha só, V é o S final menos S inicial, certo? Delta S. Dividido, eu vou colocar só T aqui, porque eu vou chamar o T0 de zero, certo? Eu teria que colocar menos T0, mas eu vou fazer o T0 valer zero. Passo esse cara para lá, vai ficar o seguinte, ó, vai ficar V vezes T igual a S menos S0. Agora eu passo S0 para cá. S0 mais VT igual a S. Vou reescrever. S igual a S0 mais VT. Opa! Olha quem está aqui. Sorvete. O sorvete, gente, é exatamente essa fórmula aqui. Só que escrita de outro jeito. Aqui eu deixei o V em evidência, isoladinho aqui. Aqui eu isolei esse S. Ok? Abri tudo e deixei esse S sozinho. Fui deixando ele sozinho, fui deixando ele sozinho. Tchan. Beleza? Mesma coisa com o A. O A é V... Oi, deixa eu separar aqui. A é V menos V0 sobre T. Vou separando, 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 separando. Eu vou chegar aqui V igual a V0 mais A vezes T. Olha essa fórmula. Olha essa fórmula. Olha essa fórmula. Todas têm o mesmo jeitão. Todas têm a mesma cara. É importantíssimo que você saiba mexer com coisas que tenham esse jeitão, ok? Esse jeitão é esse tipo de coisa aqui, ó. Y igual a AX mais B. O que é AX mais B na matemática? É um gráfico de reta, ok? Vou fazer um gráfico de reta desse tipo aqui, ó. Y, X, tcharam, corta aqui no ponto B. E o A é a inclinação dessa reta, ok? Esse A, ele é numericamente igual à tangente do ângulo, desse ângulo aqui, ó, esse ângulo alfa, que ele faz com qualquer horizontal, ok? É o coeficiente angular, chamado coeficiente angular. E o B é o ponto onde a reta corta o eixo Y, beleza? Então, eu estou aproveitando essa questão aqui para fazer vocês lembrarem disso. Tudo que tem esse jeitão, onde eu tenho uma variável, olha aqui a variável, um cara constante, olha o cara constante aqui, outro cara constante que está sozinho, igual a outra variável que me interessa. Tudo que tem essa cara, y igual a x mais b, é um gráfico de reta. E a gente tem que saber trabalhar com esse gráfico de reta, ok? Isso tem uma interdisciplinaridade entre física e matemática, ok? Poxa, André, mas não precisava de tudo isso. Claro que não, com certeza não. Eu não precisava ter feito tudo isso aqui. Mas, talvez numa questão mais elaborada, com números mais difíceis, ok, fosse conveniente, ou fosse até mesmo necessário. Ele poderia, inclusive, ter pedido a equação, ok? E aí a gente ia ver que, nesse caso aqui, galera, a intensidade do sinal ia ser 100 menos 1 vezes a distância percorrida, ok? Quando a distância percorrida for igual a 90, a intensidade vai ficar 100 menos 1 vezes 90, que é a intensidade mínima, que é 10. Ok? Aí eu cheguei naquela intensidade mínima que eu já preciso retransmitir. Beleza? Legal. Acabamos a questão 101. Vamos ver qual é a próxima. Quantas folhas? Fizemos a questão 101. Vamos para a questão 93, de dinâmica. Ok, cadê ela? Para estar aqui, ok, aqui está. Questão bem interessante, também considerei de nível fácil, ok? Olha só, bem interessante, bem bacaninha essa questão. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança faz sobre o tórax e o abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos, tá? Pulmão e os órgãos ali da cavidade abdominal. Pensando na segurança do seu produto, fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes do cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,3 segundos de duração, ok? Ou 3 décimos de segundo, ou 30 centésimos de segundo, ou ainda 300 milésimos de segundo. Ok? 0,3 segundos de duração. E os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros, ok? Porque eles foram desacelerados, então foi medir essa desaceleração deles,
que aqui está colocada como positiva, mas é só uma questão de referencial, para onde que aumenta, para onde que diminui, né? Tecnicamente é negativo, mas como é todo mundo negativo, a gente bota só o módulo aqui. Uma desaceleração, na verdade. Este equipamento registra o módulo da desaceleração, tá? Falou aqui, do boneco em função do tempo. Os parâmetros, como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e a velocidade imediatamente antes e após o impacto, foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está nesse gráfico de aceleração em metros por segundo quadrado por tempo em segundos. Então nós temos cinto 1, 2, 3, 4, 5. Qual modelo de cinto oferece o menor risco de lesão interna ao motorista? E agora? Tem alguns cintos, olha só, olha a escala do gráfico. O tempo está variando de 0 segundos até o 0,3 mesmo. Esse aqui é todo o tempo que durou a pancada, galera. Esse aqui é o tempo da batida de um carro com o outro. Ok? Alguns cintos, como esse daqui, ó, o pontilhadinho, que é o cinto 2, ele atuou por bastante tempo. Esse outro de linha cheia, que é o cinto 4, também atuou por bastante tempo. Os outros 3 tiveram um pico de atuação. Ok? Esse aqui, por exemplo, só atuou durante 15 segundos, sendo o pico dele em 0,05. Né? Ele atuou em 0,15 e teve um pico em 0,05. Esse daqui também teve um pico no intervalo de tempo curto, esse daqui também. E aí, o que é melhor? É melhor que ele atue por um tempo longo de intensidade baixa ou é melhor que ele atue por pouco tempo com intensidade alta? É essa a grande questão. Aí você pode pensar também, é melhor que ele atue no finalzinho do choque ou no comecinho do choque. Isso tanto faz, galera. Isso não importa. Então, entre os cintos, quem que é esse daqui fininho? 3 e o 5, tanto faz, praticamente. Porque eles têm o mesmo perfil, praticamente. Ok? Eles atuaram com uma grande desaceleração, uma aceleração intensa, bem maior que a gravidade, galera. Olha isso. A gravidade está aqui, 10 metros por segundo ao quadrado. Esse cara aqui chegou em absurdos 190, quase 200 metros por segundo ao quadrado. Isso daqui é 20 vezes a aceleração da gravidade. Bom, tendo dito isso, eu acho que eu convenci você que isso não deve ser muito agradável, né? Se o Goku precisava ser super forte para poder treinar com a gravidade, não sei quantas vezes, aumentada lá naquela cápsula, porque senão ele ficaria caído de cara no chão, todos dolorido. Então, porque não é gostoso ficar submetido a uma aceleração forte. Realmente não é. Tá? Então, a gente quer a menor aceleração possível. Então, por conta disso, pura e simplesmente, o melhor perfil para a gente, galera, é o cinto 2. De longe. Tá? De longe ele é melhor que os outros. Então, nós temos a menor aceleração. Beleza? Então, dá para resolver essa questão simplesmente com isso. Uma aceleração menor possível é mais confortável e menos perigosa para a gente. Isso tem a ver, galera, com o seguinte. Quando a gente tem uma aceleração aplicada em um objeto com massa, tudo tem massa. Né? A única coisa que não tem massa é luz. O resto, toda entidade física tem massa. Quando nós temos uma aceleração diferente de zero aplicada numa massa, nós temos uma força. O que uma força causa? Okay? Essa aqui é a fórmula, aliás, da força resultante. Essa é a segunda lei de Newton. Isso aqui tem a ver com o conceito de o que uma força causa. Geralmente, a força causa realmente a aceleração. E aí nós usamos bonitinha a segunda lei de Newton. Mas tem uma outra coisa que a força pode causar. E geralmente ela causa aceleração. Ela pode causar deformação, galera, se o corpo não for rígido. O nosso corpo não é perfeitamente rígido. Okay? Nós não somos um bloquinho que não afunda, né? O cinto aperta a gente. Existe uma deformação do tórax e do abdômen quando o cinto aperta a gente numa colisão. Okay? Forças também causam deformação. Quando elas não conseguem causar aceleração e o corpo não é perfeitamente rígido, a gente não é feito de diamante, okay? A gente não é aquela mutante lá, que eu esqueci o nome, a gente sofre uma deformação. Então, isso é desagradável. Então, a gente quer estar submetido à menor força possível. Para ter a menor força possível, a gente tem que estar submetido à menor aceleração possível, tá? Para não ser desconfortável ou até mesmo fatal, ou muito perigoso. Beleza? Essa é a questão 93. Tem algum comentário que eu queria fazer sobre 93? Um momentinho só, deixa eu ver aqui o que é.
sim, lembrei. É a área debaixo da curva, galera. Esse exercício aqui lembra muito a seguinte coisa. Você acredita, se eu te contar, que a área debaixo dessas curvas aqui, a área debaixo dessa curva aqui do cinto 2, é a mesma área debaixo dessa curva aqui do cinto 4, que é a mesma área debaixo dessa curva aqui do cinto 5, que é a mesma área debaixo dessa curva aqui, que é a mesma área debaixo dessa curva aqui. Você acredita? O enunciado não fala isso, ninguém fala isso, mas eu estou te falando, é verdade. Isso me lembra de te dar uma dica, ok? Caso apareça um exercício difícil, que você, sei lá, de médio para difícil, tá? Que você pode, tremeu aqui, que você pode resolver com com essa dica que eu vou te dar agora. Beleza? Vamos lá. Que é de áreas debaixo da curva. Quando a gente pode usar áreas debaixo da curva? Olha só, galera, quando a gente tem um gráfico de velocidade contra tempo e a gente consegue calcular a área debaixo da curva, exemplo, tá? Um gráfico desse tipo aqui, ó. Sei lá. Ok? Um gráfico desse tipo aqui. O que é a área debaixo da curva? Ou a área entre a curva e o eixo X, que no caso é o eixo do tempo. É essa área aqui. Você consegue calcular a área de um negócio desse? Se você tiver esse valor, ok? Eu vou chamar de V máximo. Se você tiver esse valor aqui, que eu vou chamar de V mínimo, que vai ser negativo. Se eu tiver este valor de tempo, este valor de tempo e este valor de tempo. Você consegue calcular essa área? Consegue. Por quê? Porque aqui é um retângulo, ok? Você sabe esse valor e esse valor, base vezes altura, mais você sabe essa distância aqui, certo? Esse menos esse, vezes essa altura, dividido por 2, área do triângulo. De novo, essa diferença, vezes essa altura, dividido por 2, e depois mais um retângulo, ok? Você considera essas áreas aqui em cima como positivas, e considera essas áreas aqui como negativas, beleza? Então, você calcula essas duas áreas, separa o valor. Calcula essas duas áreas, separa o valor. Pega as áreas positivas e subtrai essas duas aqui. E daí, o que eu consigo com isso? Num gráfico de velocidade por tempo, você consegue ΔS. Isso é ótimo, isso é muito bom, isso pode salvar um exercício. Aquele gráfico que a gente estava vendo, galera, da última questão, era um gráfico de aceleração por tempo. Quando a gente consegue a área debaixo do... Naquele caso, a gente não ia conseguir. Mas se fosse o tipo que a gente conseguisse, por exemplo, isso daqui, ok? E a gente soubesse esse valor aqui e essa altura aqui, a gente consegue a altura do triângulo, ou perdão, a área do triângulo e a área desse retângulo. Num gráfico de aceleração por tempo, a área é numericamente igual ao ΔV, ok? Dá para pensar isso da seguinte forma. Eu estou multiplicando velocidade por tempo. O que acontece quando eu multiplico velocidade por tempo? Eu tenho metros por segundo multiplicando o tempo, que é em segundo. Corta aqui, dá metro. Ok? Então, velocidade vezes tempo é sempre algo que é medido em metro. Ok? E num gráfico de aceleração, valeria a mesma coisa, tá, galera? Se tiver qualquer área aqui para baixo, ela tem que ser contada como negativa. Nesse caso aqui, a gente só tem positiva. Ok? Então, toda contribuição aqui é positiva, é um ΔV estritamente positivo. Olha só, a aceleração é sempre metro por segundo ao quadrado, no sistema internacional. O tempo é em segundos. No sistema internacional, corta um segundo aqui, com um quadrado aqui, vai dar metro por segundo, dimensão de velocidade. E sempre que eu faço a área do gráfico, galera, é delta, tá? Nunca é valor purinho, é o delta. Ok? Nesses casos aqui de velocidade, de aceleração, legal. Mas quem? Tem casos que são análogos da cinemática para movimentos circulares, ok? Então, se eu fizer um gráfico, eu vou fazer aqui rapidamente, porque eles são mais difíceis de cair, tá? Esse aqui é mais curiosidade, é bem provável que caia, eu nunca vi cair assim. Mas, se cair ômega contra t, vai dar Δθ, ok? Por motivos semelhantes. Radianos por segundo vezes segundo, Δθ, medido em radianos. Okay? Eles têm que estar em unidades que se multipliquem, galera. Se um tiver em metros por segundo e o outro tiver em horas ou em minutos, já era. Não adianta você multiplicar, pelo menos não nas unidades que estão aqui. Você tem que converter primeiro, para que as unidades batam. Não precisa estar tudo no sistema internacional, mas se for quilômetros por hora, tem que ser quilômetro, hora e hora, para cortar hora com hora ou minuto com minuto. Beleza?
Então tá, ômega por tempo também dá delta θ. De maneira análoga, a aceleração dá para fazer a aceleração angular em radianos por segundo ao quadrado contra o tempo, que vai dar delta ômega em radianos por segundo. Tá? Esses aqui são mais curiosidade, que são dois caras análogos à velocidade de aceleração. Quem mais se comporta desse jeito? Tem um cara bastante importante, isso geralmente até aparece nos livros didáticos, que é, se você tiver um gráfico da força resultante, se ela for unidimensional, né? Senão não dá para colocar ela num gráfico assim, e você tiver ela contra o tempo, e você de fato conseguir, sei lá, ela começou nula, depois ela pulou aqui para cima, depois ela caiu, depois ela veio direto aqui para baixo e depois ela subiu assim. Dá para fazer num caso como esse daqui, ó. Você vai ter que calcular essas áreas aqui, ó, a área deste retângulo, ok? A área deste trapézio, ou você pode quebrar aqui, ó, esse triângulozinho mais esse retângulo, aí depois esse retângulo, esse triângulo e esse triângulo, tá? Caprichei aí, dei uma complicada, mas é esse tipo de coisa que aparece, beleza? Se você precisar calcular a área, debaixo da curva. Então, todas essas contribuições aqui serão positivas e essas aqui serão negativas e essa daqui pequena será positiva. Você soma essas áreas, né? Somas positivas, tira essa daqui. O que você consegue num gráfico de Newton contra segundo? Você consegue aquele cara chamado impulso resultante ou impulso da força resultante. O impulso, ele tem o teorema do impulso, né, que ele é igual à variação da quantidade de movimento. Isso daqui é a quantidade de movimento final do sistema menos a quantidade de movimento inicial. Se o seu sistema for simples e tiver uma partícula só, isso daqui dá a massa vezes a velocidade final, que é a quantidade de movimento final, menos a massa vezes a quantidade de movimento inicial, certo? Teorema do impulso. Ok? Não há conservação da quantidade de movimento. A inicial é diferente da final, e essa diferença é exatamente igual ao impulso. Num gráfico de força contra tempo, a área do gráfico é o impulso. Ok? Quem mais que dá para fazer como área do gráfico no ensino médio? Sim, o trabalho. Se você tiver uma força F qualquer, realizando o trabalho ao longo de um deslocamento D, ok? Por exemplo, você tem um bloquinho sendo puxado por uma força F, ok? Ao longo de um deslocamento D. Se eles não forem paralelos, nós temos um problema. Porque o que vai valer aqui é a componente paralela de F. Se você conhece esse ângulo aqui, é F cosseno θ, que eu vou chamar só de F paralela. Mas se você tem um gráfico dessa componente paralela, ou se toda ela é só paralela, né, não existe a F ali, enfim, em qualquer um dos casos, você tem a F paralela contra a distância, e aí você tem a área debaixo da curva de alguma forma, ok? Você consegue, então, calcular o trabalho realizado por essa força F. A gente costuma escrever isso da seguinte forma: o trabalho realizado, que tal feio? Esse é o tal, a letra T do alfabeto grego minúscula. O trabalho da F é numericamente igual à área do gráfico, ok? Da F, pelo menos a componente paralela dela, se ela não for paralela, contra D. Ok? É numericamente igual à área desse gráfico. Beleza? Isso se ele for medido em Newton metro, então vai dar esse trabalho em Joule. Bonitinho. Ok? Medido em Joule. Que tá tudo no sistema internacional aqui. Legal? Só tem mais um cara que é importante, que a gente usa como área debaixo da curva, que é esse cara aqui, ó, pressão contra volume, isso lá na termodinâmica, ok? Olha só, se eu tenho a seguinte transformação, ficou meio torto. Se eu tenho a seguinte transformação, eu saio desse ponto a essa pressão e a um volume inicial, até aquela pressão e aquele volume inicial, e calculo essa área aqui debaixo da curva, a área de um retângulo, eu vejo que o trabalho realizado pelo gás, ok? Isso a gente aprende lá na termodinâmica, é igual a P vezes ΔV. Porque o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o V final e aqui eu vou ter o V inicial, né? Se eu fui de lá para cá.
Ora, isso daqui já é uma das fórmulas da termodinâmica. O trabalho é isso daqui. Se P é constante, eu nem preciso pensar que isso daqui é a área do gráfico. A questão é quando P não é constante, certo? Se P faz um negócio assim, por exemplo, reto aqui, ok? Num outro momento, ele chega para um outro volume, um V3 aqui, ok? Maior. Aí sim eu teria que calcular a área debaixo da curva. Então o trabalho do gás em todo esse processo aqui é a área debaixo dessa curva. Na termodinâmica acontece uma coisa muito curiosa. Se, além de ir para frente, eu posso voltar para trás, no seguinte sentido, eu posso diminuir o meu volume, ok? Então, existem processos que retornam aqui, ok? Se eu tiver isso daqui, se for uma área que eu consigo calcular, ou que, sei lá, pode até ser isso daqui, ó. E aí eu volto e fecho aqui. Ok? Eu posso até ter um setor circular aqui que eu consigo calcular a área. Enfim, quando eu volto, galera, eu estou perdendo toda essa área aqui que ficou para baixo. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, ó, a área dentro da região fechada, ela sim é o trabalho. Então o trabalho vai ficar numericamente igual à área da região fechada, num diagrama de P contra V. E aí, nesse caso em específico, estou tratando o específico do específico agora, se o gráfico gira nesse sentido aqui, sentido horário, esse trabalho é positivo. Agora, se o gráfico girasse no sentido oposto, o gás está fazendo um trabalho negativo, ou seja, ele está sofrendo o trabalho ao invés de realizar trabalho. Ok? Então, em geral, o trabalho é numericamente igual, o módulo do trabalho é numericamente igual a essa área. Ok? Porque ele pode ser mais ou menos essa área. Ele vai ser, esse trabalho é maior do que zero se ele gira no sentido horário, no sentido dos ponteiros do relógio. E esse trabalho vai ser negativo, ou seja, o gás está sofrendo o trabalho e ganhando energia com isso, ganhando para si e não transferindo energia para o processo, se ele está girando no sentido oposto, não no horário, mas no anti-horário. Tá andando aqui para trás. Beleza? Essa é minha dica para vocês com respeito a esse exercício, que é de áreas debaixo da curva. Ok? Em todos esses casos aqui, é útil calcular a área debaixo da curva. Ok? Legal? Beleza. Vamos para o próximo exercício, então. Próximo e último? Não, ainda não. Penúltimo desse bloco. Vamos para o exercício 124, galera. Vamos lá. Nós fizemos, então, o 93, que foi um exercício de dinâmica. Vamos para o Opa! Isso mesmo? 124. Ah, é isso mesmo. Está aqui. Deixa eu dar um pouquinho de zoom para facilitar a leitura de vocês. Nem tanto, mestre, nem tanto. Ok, aqui está ótimo. Legal. Vamos lá. O brinquedo pula-pula, a famosa cama elástica, é composto por uma lona circular flexível na horizontal, presa por molas à sua borda. As crianças brincam pulando sobre ela, alterando e alternando suas formas de energia. Ao pular verticalmente, desprezando o atrito com o ar e os movimentos de rotação do corpo enquanto salta, uma criança realiza um movimento periódico vertical em torno da posição de equilíbrio da lona. E é nessa posição de equilíbrio da lona que ele está definindo a altura igual a zero, beleza? Passando em pontos de máxima e de mínima alturas, que ele chamou de H máximo e H mínimo, respectivamente. Esquematicamente, o esboço do gráfico da energia cinética da criança em função de sua posição vertical na situação descrita é qual? Qual desses 5 gráficos aqui? Ok? Deixa eu tirar o zoom para poder caber mais gráficos na tela. Vamos lá. Olha só, galera. Vamos fazer um esqueminha, pelo menos esse esqueminha aqui, ó, é importante que a gente faça. Porque ele está fazendo um gráfico que não é muito usual, é um gráfico de energia cinética por altura. A altura está na horizontal nesse gráfico, então não se confunda. Ok? A altura que ele está representando na horizontal é o que nós vemos acontecer na vertical. E o que ele está colocando no gráfico na vertical é energia cinética. Beleza? Vamos pensar assim, ó. O zero é onde a lona da cama elástica fica parada sem a criança pular. Depois ela tem uma altura mínima, que com certeza é menor do que zero.
que é até onde a lona afunda, e depois a criança afunda, e aí depois a criança é lançada para cima, atinge uma altura máxima e cai de novo. Ok? Então ela vai chegar em uma altura máxima. Ok? E eu estou pensando em todos esses gráficos aqui na energia cinética. O que é energia cinética, galera? Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Ora, a massa da criança é a mesma em todos os momentos, ela não engorda nem emagrece ao longo do processo. Ok? Mas a velocidade da criança varia. Qual que é a velocidade da criança? E ela que vai importar, portanto. Ok? É a velocidade que importa nesse exercício. Qual que é a velocidade da criança quando ela está na altura máxima? A hora que ela chega lá em cima, ela tem velocidade? Não. A hora que ela chega lá em cima, ela está perdendo a velocidade até que ela para. Por um instante, por um breve instante. E depois ela começa a ganhar velocidade de novo, no sentido de cair. Nesse breve instante, portanto, ela tem velocidade nula. E aqui na altura mínima, quando ela pula, afunda, vai perdendo velocidade até ela chegar na altura mínima. Nesse breve instante, de maneira análoga, ela também para. Também está com velocidade nula. E aí ela começa a ganhar velocidade para cima, ganhar, ok? E aí vai lá para cima. Ok? Só essa observação, galera, ajuda a gente demais a descartar possibilidades. Se a velocidade é zero nesse ponto, isso quer dizer que a cinética zera também, certo? Substitui zero aqui, dá zero na cinética. Então, esse gráfico não vale, aqui não vale, aqui vale, ó. Aqui tá legal e aqui tá legal. Esse cara aqui não tá legal. Isso aqui não serve. Bom, então nós estamos no momento entre as alternativas B, C e D. Elas são possíveis. A questão é, o que acontece com a energia cinética da criança? Entre ela passar pelo zero e depois quando ela descer. Com certeza, a criança ganha energia cinética, porque ela está ganhando velocidade aqui e com certeza ela vai perdendo. Em todos eles acontece isso. Ela ganha e perde. Mas como ela ganha e perde? É de maneira linear ou não linear? Né? Será que é linear que ela ganha e linear que ela perde? Enfim, será que é linear que ela ganha, mas não é linear que ela perde? Essa é a grande questão. Vamos ver primeiro a parte onde ela está livre aqui, onde ela está sem influência da cama elástica. Essa parte é mais fácil de se analisar. Nessa parte aqui, o que é a energia total da criança? Pessoal, a energia total da criança é a soma da cinética mais a potencial. Ok? Quando a criança pulou, ela já ganhou uma energia inicial. Okay? Que ela vai continuar com aquele tanto de energia, por conservação de energia, não é energia dissipada em lugar nenhum, a princípio, pelo resto do movimento. Isso daqui é igual à energia cinética, que é o que importa para a gente. Agora, a potencial aqui, pessoal, a única potencial que ela tem aqui, quando ela não está tocando mais na cama elástica, é a gravitacional. Como que é a equação da potencial gravitacional? mgh. Vamos isolar a energia cinética, porque é o gráfico dela que a gente está analisando. Então, a gente vê que a energia cinética é igual a um valor de energia constante que ela ganhou ao pular, menos mgh. Olha só, outra vez, uma coisa análoga a um gráfico de reta. Nós temos uma constante, uma variável aqui, ó, que é o nosso eixo x, e aqui um valor constante, e até negativo, no caso, multiplicando essa nossa variável. É algo do tipo ax mais b. No nosso caso, esse a é negativo. Esse a vale menos mg. E esse é o y. O que é isso, galera? É um gráfico de reta com coeficiente angular negativo. Isso aqui é um negócio decrescente. Um gráfico desse tipo aqui é assim, ó. Beleza? É uma reta decrescente, que começa aqui em B, que no caso é o E0, e decresce. E decresce de maneira linear. Como eu disse, é um gráfico de reta. Então, legal, entre o zero e o h máximo, ela cai linearmente. Então, nós descartamos aqui a alternativa D. Esse trecho da curva não serve. Esse trecho serve e esse trecho serve. Poxa vida, ficou para a última decisão mesmo, né? Qual desses dois trechos aqui está correto? Ou seja, em outras palavras, entre a altura mínima e a altura zero, o que acontece com a energia cinética da criança? Ela vai ganhando energia cinética de maneira linear
ou de maneira meio parabólica, meio alguma outra curva que não seja uma reta. Hã? Bom, vamos tentar equacionar isso daí. Galera, a cama elástica funciona como uma mola, ou como um elástico, ok? E a gente sabe qual é a energia potencial associada. A energia potencial associada é a energia potencial elástica, kx² sobre 2. É chatinha, é a que menos cai, mas cai. Então vamos lá. Energia é a mesma equação que a gente vai começar usando. Tá? Eu tenho uma energia total que eu ganhei com o pulo. Ela é igual à minha energia cinética, que é o valor do eixo y, que eu quero descobrir, mais K vezes o H ao quadrado sobre 2, certo? Que é a altura em que ela afunda. Você fala, mas essa altura é negativa. Tudo bem, mas ela está ao quadrado, vai ficar positivo do mesmo jeito. Beleza, tudo isso aqui dá positivo no final. Mais mgh. Por quê? Porque ela varia em altura. Enquanto ela está afundando, a altura varia. Então, a potencial, nesse caso, galera, é tanto elástica quanto gravitacional. Então, eu tenho potencial elástica e potencial gravitacional. E nesse caso aqui, eu estou numa situação onde o H é negativo. Ah, beleza, mas é esse cara aqui que vai aparecer negativo. Eu não preciso pôr o sinal negativo aqui. O H é que vai assumir valores negativos. Tá bem? Para fazer com que esse termo fique negativo. Esse H também vai ser negativo, só que com o quadrado, ele vai fazer com que esse termo aqui fique positivo. Agora, vamos isolar o EC, que é ele que vai no eixo Y, né? É ele que a gente está interessado. Então, olha só o que vai ficar. Vai ficar K sobre 2 vezes H² mais MGH e... Opa, eu errei aqui, né? O EC está desse lado, então eu passo esse cara com sinal de menos, passo esse cara com sinal de menos para o outro lado, e no outro lado já tinha a energia inicial. Opa, que tipo de gráfico medonho é esse daqui? Olha só, eu tenho um gráfico de energia cinética contra altura. Esse é o meu Y do gráfico, e o H é o X. Então, eu tenho algo do tipo Y igual a alguma coisa x² mais alguma coisa, tudo bem, alguma coisa negativa, mas vezes x mais alguma outra coisa que está sozinha. Então, eu tenho um número aqui fixo, que é menos k sobre 2. Eu tenho outro número aqui fixo, que é menos mg, tudo bem, não importa. E eu tenho outro número aqui fixo, que é E0. Que gráfico que tem esse formato aqui, galera? ax² mais bx mais c, onde a é um número, b é outro e c é outro, fixos. Isso aqui é um gráfico de parábola. Pois é. Então, qual desses dois aqui é um trechinho de parábola, galera? Esse daqui. E mais, esse daqui é um gráfico onde o A da parábola é negativo, claramente negativo, porque o K é positivo. O K de mola é sempre positivo. Se o K é positivo e ele está com menos na frente dele, isso faz com que o termo todo fique negativo. Lembra? Numa parábola, se o A é positivo, a parábola está feliz, com cavidade para cima. Na parábola, se o A é negativo, a parábola está triste, com cavidade para baixo. Não esquece disso. Beleza? E é assim que se resolve essa questão aqui, a questão 124. Ok? Deixa eu ver se tem algo importante que eu queira comentar com vocês. Não. Mesmo porque a gente já está com o tempo bastante reduzido, certo? Mas só lembrando, o que é energia mecânica, gente? Energia mecânica é a cinética mais a potencial. A cinética é sempre mv² sobre 2. Na pior das hipóteses, você vai ter vários corpos e aí você vai ter a cinética de todos eles. A cinética de um cara, mais a cinética do outro, mais a cinética do outro. E a energia potencial? Ela pode ser de 3 tipos. Tá? Ela pode ser gravitacional, mgh. Ela pode ser elástica, kx² sobre 2, onde x é a deformação. No caso, esse x é o próprio h. Ela pode ser elétrica, ok? Potencial elétrica, que é Q vezes V. Ok. Que mais? Basicamente é só, certo? Na pior das hipóteses, se você tiver um exercício de gravitação, faz muito tempo que não cai isso. Esse mgh aqui vai se transformar nisso daqui, ó, menos gzão, emão, eminho, sobre D. Ok?
Isso se você tiver num caso de gravitação. Esse aqui é a constante gravitacional, esse daqui é a massa do corpo que está atraindo, esse aqui é a massa do corpo que está sendo atraído, e essa aqui é a distância entre eles. Beleza? Isso daqui tudo seria correspondente ao G vezes H. Ok? Na pior das hipóteses. Isso no caso de gravitação. Nunca vi cair algo desse tipo no Enem. FUVEST e Unesp, sim. Ok? Então você soma esses caras. Você soma os caras que existirem. Isso é igual a energia mecânica. E esse valor aqui num instante, se você calcular ele num instante, ele tem que dar igual a esse valor num outro instante seguinte. Daí a conservação de energia, certo? Eu calculo no instante 1, deu tanto. Calculo no instante 2, tem que dar a mesma coisa. Então isso daqui no instante 1 tem que ser igual a isso daí calculado num outro instante. A não ser que tenha uma energia dissipada. Se houver, não tem problema. Então você calculou a energia no instante 1, beleza. Calculou, tá lá. Pode ser uma expressão gigante, mas tá lá. Essa energia é igual à energia no instante 2, mais uma energia dissipada que você perdeu. Aí você, de algum jeito, o enunciado vai te deixar calcular ela. Ok? Vai falar que porcentagem da energia que foi perdida, tal. Ok? É isso, galera. É assim que funcionam os exercícios de energia. Vamos para a última questão desse bloco, do bloco de mecânica, com uma questão que beira a hidrostática, mas como você viu, eu coloquei ela de azul. As questões em azul aqui, própria interpretação do enunciado, é meio que de conhecimentos gerais, eu diria. Tá? É bem tranquila. Vê o que você acha. Vê se você não acha ela tranquila. É a questão 97. Deixa eu dar zoom. Olha como até o enunciado dela é curtinho, galera. Olha lá. As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga, obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão e em líquidos ou de líquidos misturados entre si. Ou seja, se tiver sólidos misturados dentro do líquido, é isso que ele quer dizer, tá? Pedacinhos de sólido suspensos dentro do líquido, ou seja, dissolvidos ou semi-dissolvidos dentro do líquido, ou de líquidos misturados entre si, mas que estão bem misturados, né? Estão quase homogêneos, formando uma mistura homogênea. Se você coloca na centrífuga, ela consegue separar depois de um tempo funcionando. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função do quê? Das diferentes densidades, do raio de rotação da centrífuga, das diferentes velocidades angulares, das diferentes quantidades de cada substância que vão ser separadas, ou da diferente coesão molecular de cada substância. Centrífugas são muito usadas na biologia, portanto, essa aqui é uma ótima questão interdisciplinar para as ciências da natureza, né? Tem um pouco de física, um pouco de química, um pouco de bio nessa questão, né? O sangue é centrifugado para ser analisado. Então, o que acontece? A centrífuga é um aparelhinho em que você tem ali um motorzinho, aqui no meio, ok? E aí você coloca vários tubinhos de ensaio. Aqui em cada um dessas alas, você tem um tubinho de ensaio, você enche elas, e aí depois você liga a centrífuga, ela vai rodar isso daqui. E aí os tubinhos, enquanto eles estiverem rodando, ok? Enquanto eles estiverem rodando, eles vão ficar esticadões na direção radial, tá? Porque tem enfim, um mecanismo que permite eles se esticarem. E ela vai ficar rodando com uma boa velocidade, ok? Por um tempo, depois ela volta e desliga. E aí o que vai acontecer? As substâncias mais densas ficam no fundo, galera. Isso é visto até mesmo no ensino fundamental, algumas vezes, tá? E é por diferença de densidade, tá? Não tem a ver com o raio de rotação do cilindro. Beleza? A força centrífuga, mas vamos lá, tá? Resolvemos a questão, mas vamos tentar ganhar um pouco mais. Se cair uma questão mais elaborada dessas, que tem a ver com força centrífuga. Qual que é a fórmula da força centrífuga? Você já viu? Eu nunca vi. Por quê? Porque, na verdade, a força centrífuga ou a aceleração centrífuga é uma aceleração que não existe. Ela é parceira de uma aceleração que existe, que é a aceleração centrípeta. Tá? Vou escrever ela aqui no cantinho da prova. A aceleração centrípeta é igual a v² sobre r. Tá? Aqui a velocidade de rotação e aqui o raio. Ok? Que seria o raio de rotação ali da centrífuga. Essa aceleração é a aceleração que cada
tubo de ensaio sente puxando ele para o centro da centrífuga, ok? É a aceleração com que ele é puxado para o centro. Essa aceleração aparece sempre que há um movimento circular, seja uniforme ou não, vai aparecer uma aceleração centrípeta, ok? Agora, do ponto de vista do tubinho, o tubinho ele não está num referencial inercial. Por quê? Porque ele está acelerado. Todo referencial acelerado não é inercial. Num referencial não inercial, ou acelerado, não valem as leis de Newton. E aí aparecem forças fantasma. Uma das forças fantasma é a força centrífuga, diferente de centrípeta. Centrípeta apontando para o centro. Centrífuga é em fuga do centro, ok? Fugindo do centro. Do ponto de vista do tubinho, ele está sentindo uma aceleração para lá, ok? Ele não está sendo puxado para cima. Ele sente como se ele estivesse caindo. O líquido dentro do tubinho sente como se ele estivesse com uma gravidade artificial ligada, puxando ele para baixo, ok? Essa força é fantasma porque ele não está num referencial inercial, ele está rodando. Todo mundo que está rodando não está num referencial inercial, vão aparecer forças fantasmas. A principal delas é a força centrífuga, que é sempre oposta à força resultante centrípeta. Beleza? E no caso ela teria o mesmo valor, tá? Como não tem mais ninguém importando aqui, ela teria o mesmo valor. Tá? Então, tanto a velocidade é importante quanto o raio é importante. Tá? Agora, não importa o valor da centrípeta, pode ter uma centrípeta baixa, ou atuando por bastante tempo, ou uma centrípeta mais alta, atuando por menos tempo. Uma hora vai decantar. É como um processo de decantação acelerada, o que acontece nas centrífugas. Ok? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, me mande. E você especialmente você que é aluno deixa eu diminuir o zoom, você que é aluno do ProEstudar, me mande dúvidas, cara, me mande dúvidas. Eu já pedi, eu troco suas dúvidas pela resolução e um sonho de valsa. Beleza? Esse é o combinado, that's the deal. Me manda suas dúvidas, já passei meu contato para vocês, tá? Estou esperando as dúvidas de física de vocês. Eu mando a resolução e o sonho de valsa as soon as possible, assim que possível. Abraços, valeu, até mais.